Agora, eu estou com a Marilu Alvarez, que é dramaturga e atriz, e eu estava perguntando para ela, me conta, esse é seu primeiro livro? Temos uma outra história aí, mas ela vai contar. Mas hoje nós vamos falar sobre Filhos da Guerra, que é o livro dela, que é dramaturga e atriz, e a gente vai entender, né, o que motivou ela a contar essa história. Vamos conhecê-la primeiro. Boa tarde, Boa bem-vinda ao tarde, programa, Cláudia. viu? Obrigada pela oportunidade. Que Estou bacana. adorando, adorei. Seja sempre Eu te bem-vinda. ouvi o programa, Viu? vi, Ai, que achei bom. super à vontade. Aqui, É, gente, ó, a gente está numa sala de casa, é mais ou menos isso. eu achei muito legal esse tipo de. Nem parece que tem câmera, né? Não é? É gostoso, na sala de Não casa. sabe. E aí, Marilu, conta para mim um pouquinho da sua trajetória, de como surgiu Filhos da Guerra, o que que te motivou a contar essa A contar história? essa história. Então, o que que a guerra tem a ver comigo? Pergunta já. A guerra tem tudo a ver, a Segunda Guerra Mundial tem tudo a ver comigo, tudo. Passei minha vida inteira com ela, vivendo com ela, participando com ela e sofrendo com ela. Mas o que me levou a escrever eu tinha muito medo. Isso já estava comigo há uns 30 anos, mais ou menos, para escrever Filhos da Guerra. E eu não achava me preparada para a primeira pessoa. Sabe, escrever um livro na primeira pessoa. Porque o teatro você escreve com distanciamento bastante. Você tem a peça na tua cabeça. Quer dizer, eu nem tinha peça na cabeça. Tá. Sempre um motivo que me levou a escrever. Sabe, um acidente. Quando eu comecei a escrever, por exemplo, para criança, foi um acidente. Porque a gente tinha Fernando Lona, que Genildo trabalha a gente trabalhava na ala com teatro e show. Tá. E Fernando Lona tinha um LP, chamava Alice no Reino Encantado. E ele viajou, eu falei, eu quero escrever esse texto, meus filhos adoram essas músicas. Eu falei, eu quero escrever essa peça. Depois, quando você voltar, você autoriza? Mas claro que autoriza, vai ser um prazer. Ele foi e acabou falecendo na viagem. E eu escrevi em homenagem a ele, Alice no Reino Encantado, foi a primeira peça para criança. Olha. É. Mas o engraçado é que, quando eu tinha meus filhos pequenininhos, chegou em casa um amigo nosso e me falou assim, eu tinha dois, quase gêmeos, assim, tem Pouca diferença de idade. eu tinha 3 meses, eu engravidei do outro, fiquei 2 anos grávida. Nossa, Eu tá. só vivia grávida, né? Aí, eles eram pequenos e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer isso numerologia. Falei, legal, né? Deixa eu ler sua mão. Falei, você vai escrever para criança. Eu falei, o quê? Você está maluco, eu não vou escrever para criança nunca, porque eu não sei nem o que fazer com meus filhos, como é que eu vou escrever para eles? Eu não tenho motivo, eles me deixam louca. Eu estou louca com 2 bebês, 2 filhos, não vou escrever não isso para eles. E aí surgiu comecei a escrever para jovem, né? Teatro. Contando ali as E eu nunca histórias. tinha visto teatro infantil, porque não deu tempo. A gente fazia teatro, não dava para ver o infantil. E eu escrevi Alice em cima da música. Tá. Quando ele faleceu na estrada para fazer um show. De E aí eu falei, em repente. homenagem a ele, eu comecei a escrever para o público jovem. Então aí começou a minha trajetória para o público jovem. Foi maravilhoso, porque eu escrevi 30 anos para o jovem, trabalhei para o jovem e fiz teatro de rua, fui para a Praça da Sé, saí do teatro convencional, fui para a Praça da Sé, me bambembei, sofri, entrei em depressão. Bom, foi o diabo, mas escrevi as peças que eu queria. E como atriz, eu também trabalhava, então era uma loucura, era show, teatro, música, é o que a gente trabalhava. E é diferente, E é né? O teatro de diferente, rua. sabe? O teatro de rua. Mas por que eu fui para o teatro de rua? Porque eu precisava escrever, precisava ter contato com as pessoas, precisava ter contato com os jovens. Eu queria os jovens, porque a gente fez muito sucesso com a peça, depois também, quando pintou a outra peça que eu fiz, que é o Fantástico Mundo da Imaginação. Eu precisava. Foi uma senhorinha que apareceu no teatro, assim, como se tivesse surgido do nada. Sabe o cabelinho branco, assim? Uma coisinha. E ela falou assim: eu gostei do seu teatro, eu quero te dar umas roupas. Eu falei: ai, que legal. Sabe, era um personagem aquilo. Eu escrevi em homenagem a ela, Fantástico Mundo da Imaginação. E fez bastante sucesso também. A gente começou a ter uma companhia, 3 grupos trabalhando, um ia viajar, o outro, sabe? E aí
pintou também outra história. Meus filhos estavam crescendo, o Rodrigo, de 4 anos, chegou para mim e falou assim: mãe, como é que eu nasci? Aí eu falei: você é uma sementinha, aquela coisinha lá que... Você fala isso, né? Aquela primeira Aí infância ele falou ainda? assim para mim: mas mãe, como é que eu entrei lá? Opa, já foi mais profunda essa pergunta. Chamei o G, falei: G, pelo amor de Deus, como é que eu... Ele pegou uma enciclopédia. Eu vou ver. Aí começou eles não se interessar. Eu falei: meu Deus, eu vou escrever uma peça sobre isso. Acho que todo mundo tem esse problema, né? Eu vou escrever uma Todos, que peça. mãe que não tem, Escrevi né? Cegonha Bodimico, em plena ditadura. Aí eu falei com o Clóvis Garcia, que ele faz Tio Fantástico. Eu falei: Clóvis, eu escrevi um texto para sexo para criança. Vai ser vai ser uma polêmica danada, Isso há Maria quantos Luciana. anos? Genil dele italiano, não sei quantos anos faz isso. 45 anos. Acho que por aí. Ó, tá boa de matemática Aí, aqui. estamos em plena ditadura. Aí eu comecei a divulgar, comecei a receber ameaça de morte. Nossa, sério. Sério, eu Muito recebi sério. uma ameaça de morte. O Homem do Sapato, né, que eles mandavam também. O Homem do Sapato é uma coisa do teatro aí que depois é uma história que eu vou contar depois. O Homem do Sapato, Tá. que é outro trabalho. Mas quando eu recebi essa ameaça, eu não fiquei com medo da ameaça, sabe? Eu achei que a gente nem tinha estreado ainda. Maria Helena Matarazzo foi chamada para poder dar um respaldo. E eu comecei a pensar, mais preocupada eu estava com a censura. Que a gente saía do teatro, a gente tinha O que ia a acontecer? gente saía, era preso, a gente não podia estar em grupo, a gente não podia Fora as coisa nenhuma, ameaças, né? enfim. Então, eu falei: vou me preocupar com isso. A censura, como a Mariana Matarazzo, ela fez um trabalho, ela era sexóloga na época, né? Ela falou assim: olha, mas você precisa fazer um vídeo para apresentar essa cena que tem, que é shakespeariana, que é a união do óvulo, né? O óvulo e o namorador, sabe? O óvulo e o espermatozoide romântico. Isso era uma cena shakespeariana. Um clássico, né? Uma coisa bem, tudo em rima, era uma coisa bonita, tudo lindo. Era assim: vamos colocar um vídeo explicativo dessa relação do... Porque a cegonha tinha sexo, não tinha sexo. Na cena não, mas tinha parto em cena. A mulher ficava aqui, a mãe, e nascia o bebê, que era um dos personagens que... Mas era muito cômico aquilo. E a gente falou: o que a gente pode fazer com a censura? A censura, a gente falou: bom, vamos fazer com a censura, vamos ver se sai livro, porque os outros espetáculos saíram livres sem problema. Mas essa peça criou uma certa expectativa com o público em geral, porque era o primeiro espetáculo a tratar desse tabu. Mas eu falei: bom, vamos ver para a censura. Ou a gente ralentava o espetáculo, para o censor sair, ou a gente fazia rápido, para ninguém entender nada, entendeu? Porque isso era uma coisa que a gente fazia em teatro. O censor vinha, né, marcava, vinha, chegava lá, ficava lá assistindo só ele, e a gente corria com o espetáculo, forçava o espetáculo, e a gente também Passava batido. Ralentava, sabe, coisa bem ralentava, passava um padre, a gente falava, eles iam embora. Mas o que aconteceu? Os 5 que vieram, a gente começou a ralentar. Aí saiu um para tomar cafezinho, saiu o outro para tomar cafezinho, e ficou um só que eu acho que dormiu. Saiu livre, graças à época da ditadura. E aí passou. E foi um tremendo sucesso. A gente fez no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Fagundes estava com a peça Senhor dos Cachorros. E foi um sucesso a peça, né? De repente a gente teve um público, começou a ter um público de teatro. Aí veio outras peças, Caliban, que eu escrevia, eu tinha que escrever uma por ano para a cooperativa. E Caliban eu não tinha nada na cabeça. Eu falei: preciso escrever uma peça. Levei para onde eu fui viajar, que a gente viajava numa época que não tinha nada no teatro para as crianças. Levei a máquina, não saía. Aí eu lembrei de uma coisa que meu pai disse: tem alguma dúvida? Recorre aos clássicos. Aí eu falei: Tempestade de Shakespeare. Aí eu comecei: bom, esse texto ganhou o melhor espetáculo. A censura proibiu. Poxa.
e o público também não veio. Foi o maior fracasso da nossa vida. Mas ganhou todos os prêmios, Mambembe, ganhou todos os prêmios. A minha saída do teatro foi por causa que entraram os musicais americanos. Os Broadway. Nós fazíamos teatro alternativo, Tá. eram grupos assim maravilhosos que faziam teatro naquela época. Teatro alternativo e teatro de qualidade para jovens, sabe, XPTO. Né, Genil? Tem muito, né? Tinha série de grupos que faziam teatro bonito. E foi assim que começou a minha carreira de dramaturga. E sempre na minha cabeça esse tema que eu precisava na literatura. Eu comecei a sair da máquina de escrever para quando pintou o DOS. Você não era nessa... Eu era pequenininha, mas eu lembro. Ele era só igual um Word. Era verde, uma tela verde, né? Então a gente comprou, era uma coisa verde, horrorosa. E eu comecei a ter medo, então eu plintava, falei, Sedução de Michelangelo, que eu plintava e tirava. Quando eu tinha mais ou menos 80 páginas escritas, a Sedução, achava que estava fazendo um best-seller, para mim era uma coisa... Eu comecei a ler literatura americana e achei legal, porque são muito objetivos, né? Eles têm um som. Prático. Um som, são práticos. Eu queria aquela coisa rápida, assim. Tá. Eu perdi no computador. Agora que eu peguei, ela contou aqui para mim essa história, aí eu falei, nossa, que legal, já tinham ali 80 páginas e eu perdi. Eu perdi totalmente, eu perdi um filho. E perdeu. Eu entrei em loucura. E a minha ideia era exatamente a autora que estava escrevendo um texto. Eu achava que aquilo... E naquela época não tinha memória para salvar HD, nada. E evoluir, tá me entendendo? Para que a personagem, ela perdia o texto dela. Tá. Então eu me coloquei no lugar da personagem, a personagem perdia, e o homem que ela amava ele pegou esse texto para ele e virou um best-seller. E ela quebra tudo. Começa assim, ela quebra tudo na casa dela, inclusive o DOS, quebra tudo, e aí eu perdi. Bom, depois disso, a literatura, para mim, ficou abandonada. Eu continuei fazendo teatro, escrevendo. Ficou aquele trauma rua, ali, né? Fui para a rua, fui fazer teatro nas escolas, dar um teatro, montar grupos. E fiquei lá por 10 anos. E fui para a rua, para a Praça da Sé. Lá eu fiz Feitiço dos Deuses, que eu escrevi. Feitiço dos Deuses para fazer na Praça da Sé. Consegui a Lei Rouanet, mas não consegui quem patrocinasse. A Secretaria de Cultura, da Estado de Cultura, patrocinou mais 3 meses. O que aconteceu? É uma história que eu conto depois, mas eu vou agora entrar no livro. Filhos da Guerra. Estava na guerra, Filhos da Guerra sempre ficava na minha cabeça, sabe? Mas aconteceu um fato inesperado na minha vida, que a gente saiu daquela... onde a natureza nos botou de castigo, para ficar sem antídoto durante todo mundo ficou preso ali. Eu fiquei meio desesperada. 6 anos atrás. Desesperada, todo mundo ficou, né? Sim. Mas aí, quando aconteceu esse fato que aconteceu, que me tirou do sério, na verdade, mudou a nossa relação familiar, mudou a nossa relação de vida, porque é uma perda, que quando você tem um filho que desaparece, é uma coisa que é uma dor. Sim. Então, fazia uma semana que eu falei, meu filho ele me ligou e falou, Má, eu volto, ele saiu para Poconé, de Goiânia, pegou um Cessna e falou, olha, eu estou indo, mas eu volto para o Natal com vocês. Aí chegou, antes um pouquinho do Natal, o meu marido ficava, ele não ligou, você nunca faz isso, sabe o que aconteceu? Ficamos procurando, olha, meu marido ficou vendo todos os hospitais, o que o avião se tinha caído, tudo que podia ter acontecido foi feito, isso em uma semana. Tá. Necrotério, fazer sabe, você sempre se ouvia, acho que todo mundo que perde, que tem um desaparecido, ouve. São 2 mantras. Estamos investigando. E a pior, que tem um subtexto horroroso. Desaparecimento não é crime.
Não dá para imputar nada. O que quer dizer com isso? Foda-se. Não tem o que fazer. Desculpa, gente. Quantos anos ele tinha? Rafael tinha 38 anos, né, Gê? 38 anos. Tá? 38 anos. Mas ele era um piloto excelente. Ele era de avião, de helicóptero, sabe, de planador. Eu viajei com ele de planador. Ele era um piloto especial, muito. Tinha mão. Ele também era piloto da TAM. Quando era TAM, não era Latam, era TAM. Tá. Ele entrou na TAM. Mas ele era muito. Ele queria outro tipo de aviação não comercial, sabe? Que ele ficava a noite inteira. Ele queria uma coisa de assim, queria o Cessna, queria outro tipo de avião. Tá. E ele foi para lá e desapareceu, filho. E a gente ficou nesse desespero de procurar. Pra você ter ideia, 25 mil pessoas desaparecem, a cerca, 239, 230, por ano no Brasil. Aonde vão essas pessoas? Porque quando você perde uma caneta Bic, a caneta Bic você perde, ela desaparece, você nunca mais acha a caneta que você quer, aquela caneta que você gosta. Pé de meia você perde. Você fala, aquela meia que eu gosto. Mas uma pessoa que está com você, que é o teu filho, que você acontece isso, você não sabe. Você fica. Eu não chorei. Eu não chorei. Eu falei, uma semana, eu falei para o G, falei, eu vou escrever. Porque as palavras sempre me ajudaram, entende? Me ajudaram a expressar. Era um momento a me expressar o sentimento. Aí fui fazer. Falei, sentei no computador, falei, escrevi. A minha mão escrevi, eu não escrevi isso. Filhos da Guerra. Aí é arrepiar, porque é verdade. Eu tinha que fazer aquilo. Primeira pessoa, Filhos da Guerra. Em homenagem. Até então, eu não tinha. Homenagem ao meu filho, não é a história do meu filho. Não é, porque a história dele eu fiz em Adolescente Doer, que é outro espetáculo que eu fiz para ele. Falei assim, mãe, esse personagem sou eu. Eu falei, meu filho, esse aqui é um personagem, é um adolescente que todos fomos e somos. Não é você, é um personagem. Mas esse livro não é uma homenagem a ele. Homenagem porque me tirou de um lugar que eu estava completamente no limbo, entendeu? Eu não tinha, assim, como eu vou te dizer, a impotência. Mas porque você não podia fazer nada? Nada. Não é crime? Meu marido, não é crime, e manda a gente falar assim, estamos investigando. Quantas pessoas já ouviram isso? Muitas. Sabe que uma vez nós Todo entrevistamos mundo, aqui as que mães da perde Sé. alguém, se chegar lá e falar assim, espere 24 horas. Ah, não, ele vai aparecer. Aí a outra, o delegado, ele vai aparecer. Qual é o subtexto dela? Vai aparecer. Ele vai aparecer, não se preocupe não, ele vai aparecer. Cheio de dinheiro. Nós ouvimos isso. Nossa. Sabe? Nós estamos investigando, desaparecimento não é crime, e ele pode aparecer cheio de dinheiro. Já faz um ano. Bom, o processo, posso contar o processo? Posso? Pode. Que eu acho mais importante do que Claro, por favor. O processo criativo meu, porque qualquer pessoa que escreve tem um processo, né? O meu, ele é cavernoso. Eu sou uma pessoa cavernosa. Eu saí da mata para vir para cá, eu sou meio selvagem. Não, quando você está focado. É igual um menininho que está no celular, adolescente, que está aqui, ó. Você fala com ele, não responde. Ele está aqui. Eu quero esse público que está aqui. Sabe, eu quero esse públicozinho. Porque é um jogo de palavras, é um jogo. Eu convido para um jogo. Quando eu escrevi, primeira parte, 9 meses tem que nascer. Tá, eu fiquei digitando tudo, pá. Aí eu falei, nasceu. Filhos da Guerra nasceu. Eu senti uma satisfação tão grande, um prazer tão grande, durou pouco. Porque essa primeira fase foi rock and roll, Laranja Mecânica. Sabe, quando eu reli, eu falei, meu Deus, falta alguma coisa, falta o sutil, o cheiro. Mas mesmo assim eu tinha mandado para diagramação. O Geleu falou, tá ótimo, vamos fazer, tá ótimo, tem uma história ótima. Foi para diagramação. O Dirceu Rodrigues. Eles vão pedir para o cineasta, o Vicentini Gomes,
fazer o prefácio? Vamos, mandei para o Vicentino. E aí mandei para a Vanessa Goulart fazer a contracapa. Aí, Vanessa, mandei lá o texto. Eu falei, quando eu olhei, eu falei, não, para tudo, eu vou. Falei, entrei em pânico, falei para o diagramador. Eu falei, Disseu, como é que eu faço para mudar o formato livro para o formato que eu possa mexer? Ele falou, é simples, põe no Word, aí você pode mexer, põe em vermelho. Aí eu fiquei 3 meses escrevendo. Mas quem me deu essa chacoalhada boa, que eu precisava, que eu já sabia, foi Vicentini. Ele é cineasta. Ele me chamou lá, falou, senta... Não, veio uma comida especial. Fiquei na comida especial maravilhosa. Eu falei, nossa, agora eu sei que ele vai me dar uma bronca. Ele não falou nada do texto, vai me dar uma bronca. Não Ele falou gostou. assim, eu fiquei, falei, não. Aí, mas ele primeiro fez aquela comida maravilhosa, eu falei, agora vem. Senta aí. Eu falei, Marilu, você tem uma história. Você tem uma história para contar. Você tem um diamante na sua mão. Você precisa, eu falei, já sei, lapidar. Ele falou assim, não tenha pressa. Ele falou, não tenha pressa. Mas, Vicentino, eu estou na primeira pessoa. Não queria, eu queria fazer Contar uma realista, história, né? sabe? Realista, sabe? Tipo Tá. assim, é realista. É verdade tudo aquilo que eu escrevi. É pura verdade. Factual. Pode chocar? É engraçado? O drama é engraçado? É. Mas é verdade. Ele falou assim, mas você pode fazer diferente. Eu falei, filha da mãe. Cheguei em casa, falei, é isso que eu vou fazer. Falei, janeiro, 3 meses, 3 meses. Aí eu, cheguei, terminei Filhos da Guerra, escrevi, travei. Eu tenho um problema de... não tenho problema. É artrose que não é minha, não, essa porcaria. Por isso que ela que mais dói aqui, por causa de digitar, né? Repetição Mais de ainda, né? movimento. Ainda mais agora. Eu sei que eu travei. Eu fui parar. Aí deu 1 ano que meu filho tinha desaparecido. Está às vésperas de Natal que ele falou que voltava. Aí eu estava vendo o cabeleireiro, meu cabelo começou a cair bastante mais. Fazia assim, caiu um monte. Estresse. Eu não tomava água. Aí eu comecei a chorar, não chorava, eu desidratava. Porque eu não tinha chorado. Aí qualquer coisa que eu via na televisão eu chorava, qualquer coisa. E não ia no banheiro 3 dias, 3 semanas. Aí fui para o hospital, carregada, para o hospital, ele me carregou para o hospital, vamos para o hospital, me internaram lá. Eu falei, me deixa embora, eu preciso ir embora, não posso ficar aqui. Não, você vai ficar em observação, me tirar dos exame e tal. Aí eu voltei. Antes do Natal, me liberaram 3 dias, eu voltei para casa. E o resultado é esse, de Filhos da Guerra. O que tem a guerra a ver comigo? Eu falo tudo. O personagem que desse daí, ele chega em 1945, não vou dar nenhum spoiler. Tá. Mas ele chega em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Ele chega no Rio de Janeiro, sem a reintegração social, abandonado. Ele é um a imigrante. Todos. Filho, olha, aqui tá. Tá. Ele é imigrante espanhol. Tá. Meus avós são espanhóis. Bucha de canhão mesmo, porque foram imigrantes, foram filhos de imigrantes, filhos de indígenas, negros, tudo como bucha de canhão usar. Num lugar, na Itália, olha que loucura. Foram para a Itália, e o lema era: a cobra vai fumar, porque é impossível uma cobra fumar, né? Mas eles tinham esse lema. Quando eles saíram do Brasil, eles foram para a Itália, no Monte Castelo. No Monte Castelo, qual que era o monte? Um monte sem castelo, onde os alemães estavam na trincheira de cima. Você imagina o Rio de Janeiro, como é difícil entrar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque se tiver algum bandido, está em cima. Sim. E quem domina, É o morro. todo mundo sabe qualquer castelo, está no monte, porque de lá você vê tudo que está embaixo. Ali você domina. Então os alemães estavam lá. E a equipe, esses soldados, esses pracinhas, foram para lá a 0 grau, com uniforme. Nada apropriado. Muitos morreram.
Muitos morreram. Mas eles tiveram como resolver isso? Eles entraram pelo lado, subiram o morro e pegaram os alemães, 149 pracinhas, conseguiram pegar os alemães e liberar o Monte Castelo. Gente, Essa agora... história ninguém contou essa história, porque esse personagem meu, depois deixa você falar assim, ele chegou aqui completamente, nem sabia onde estavam quando desembarcaram no Rio de Janeiro. Começa em 1945, eu nem tinha nascido. Agora, Marilu, onde nós encontramos o seu livro? A gente, ó o pessoal colocando ali na tela. A gente já vai, mas eu preciso saber onde encontramos, porque é uma delícia te ver contar histórias, te ver conversar aqui. Ainda mais num dia, hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas escreverem livros, né? E aí a inteligência artificial. E quando você conta, e ali meses escrevendo aquele livro, primeiro me perdoa que eu não tinha escutado que perdeu, enfim. E aí você conta que depois mais 3 meses para você ir lá lapidando o seu diamante. E hoje em dia, com essa história de inteligência artificial, né, o GPT, e, enfim, outras inteligências, é tão superficial, e te ver contando as histórias assim, foi muito gostoso. E aí, antes da gente ir embora, eu não posso deixar de perguntar, gente, só mais um minutinho, tá? Mais um minutinho, para a gente saber onde a gente encontra. Então, a gente está no Catarse agora. Tá. O que é o Catarse? Catarse é uma ajuda. Como é que a gente vai... É bom até o jovem saber disso, que eles podem escrever e colocar o livro lá no Catarse. Não tem condições? Aí pega, escreve o seu livro e põe no Catarse. E o Catarse, o que é? É uma plataforma muito séria. Muito séria. Chama Catarse. Catarse. Tá. Catarse.me/ para achar Filhos da Guerra, que vai cair na minha página. Tá. O que a gente faz? Eu preciso desse dinheiro para poder mandar para a gráfica, né? Não é muito, mas as pessoas dão quanto quer. Ou compram o livro, essa é a finalidade, ajudam de alguma forma. As pessoas que gostam de ler, procurar saber que história é essa, e pode fazer essa, inclusive hoje que entrou no ar. Que bacana. Catarse. E qualquer um pode entrar, fazer a sua doação para ajudar aí a publicação. Não ajudar, não comprar, porque recebe o livro. Perfeito. Você dá R$50, você recebe o livro, você der mais um pouco, você recebe 2 livros, aí você tem. A pessoa dá quanto quer, entendeu? Que legal. Para ajudar a fazer esse tipo de coisa. Gente, é uma forma que muita gente. E tão pouco divulgado, né? Mas é muito interessante, viu? Pode ver. Tem muita gente que tem muitas histórias, né? Não sabe como publicar, né? Então, essa é uma forma de publicar. Ai, gente, olha que legal. A gente vai ter que encerrar aqui o nosso programa, porque a gente estourou um pouquinho. Mas foi uma delícia te ouvir falar, te serviu de inspiração. E a gente quer ver. Depois eu vou pedir para quando a gente colocar o corte lá no nosso Instagram, @canal ABC Oficial _, para a gente colocar o link nos stories, para que a gente possa entrar lá, ter acesso ao livro e também, claro, informar aí a quem não tem condições e sonha em escrever que é possível. Isso é importantíssimo. Não é? Porque isso é uma coisa que eu gostaria de atingir, o jovem. A gente vai trazer isso, eu vou também... Não, é geral, eu quero atingir, eu sou bem agoromania, quero atingir todo mundo, mas... Todos, mas trazer oportunidade para eles, né? Eles, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marilu, por ter vindo ao programa, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. E aí, a gente vai ficando por aqui. Depois, se vocês quiserem saber de mais histórias, acompanhem todos os cortes, compartilhem também através das nossas redes sociais, viu? Obrigada pela audiência de vocês. A gente volta amanhã, no mesmo horário, às 15 horas. E deixa eu mandar um beijo também para o pessoal do Soft Hair, que sempre atende a gente com carinho aqui perto dos estúdios da TV, Politext, Sara, todos vocês que fazem o nosso cenário acontecer e o programa acontecer aqui. Beijo e até amanhã.